Então vamos lá, falar de características da linguagem C. Vai ser uma aula mais conceitual, mais teórica. Eu vou falar de conceitos que são gerais, que são usados para analisar outras linguagens de programação, e não apenas a linguagem C. E eu vou focar em linguagens de programação que são de alto nível e de propósito geral, certo? O que eu estou explicando aqui não se aplica muito bem a Scratch, por exemplo, que não é de propósito geral. Então, o que é uma linguagem de programação? Para começar essa discussão. Uma linguagem de programação é um modelo formal, quer dizer que é um modelo que é definido com regras bem rigorosas, bem matemáticas. É um modelo formal que permite você escrever algoritmos em forma de textos. Mas o que é um algoritmo? Já ouviram esse nome? Olha, não sei se vocês pegaram. Já. Já, né? Não sei se vocês pegaram esse momento assim do ensino. Mas minha filha, no primeiro, segundo ano, ela já aprende as continhas de somar com o nome de algoritmo da adição. Na minha época, ninguém usava essa palavra. Mas é um bom exemplo para introduzir o conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? Você que já ouviu esse nome, sabe me explicar? Vou voltar para você não filar. Sabe dar uma explicação de algoritmo? Tem que ser no áudio, eu não vou conseguir ver no chat, certo? É um passo a passo para você resolver um problema. O algoritmo da adição é uma lógicazinha que a gente segue, é um passo a passo que nos permite resolver qualquer conta de mais, qualquer conta de adição. Que é aquela lógicazinha que você alinha os números pelo dígito mais à direita e vai somando dígito a dígito, né? Se forem números inteiros, sem casas decimais. Se for com casas decimais, você tem que alinhar o ponto, né, na mesma posição. Aí você vai somando dígito a dígito, da direita para a esquerda. Quando você fizer uma soma que ultrapasse o valor 9, né, que dê 10 ou mais, aí você coloca a casa das unidades aqui e a casa das dezenas sobe para cá. É o que chamava vai 1 na minha época, acho que ainda chama assim, né? Então, 9 mais 7 dá 16, coloca o 6 e vai 1 para cá. Então essa lógicazinha, esse passo a passozinho é um algoritmo, certo? A gente aprendeu como seguir um algoritmo para resolver o problema de somar dois números. Mas existem muitos outros problemas estudados na computação. E em computação a gente estuda muitos algoritmos para resolver esses vários problemas. Outra resposta, que seja menos técnica, menos computação, para quem não é da área, fica muito técnico. Então, outra resposta, é uma linguagem formal que ela segue regras bem matemáticas, que define como criar códigos. Eu vou explicar o que quer dizer código nesse caso. Que ao serem processados pelo computador, podem produzir as mais diversas saídas ou ações. O ponto é, ele produz alguma saída, alguma ação, certo? Eu vou explicar isso aqui numa ordem meio fora de ordem. Eu vou primeiro explicar o que é que eu quero dizer com código que vai produzir saída. Que saída? Que ações? Bem, a saída, as ações de um programa pode ser assim, exibir alguma coisa na tela do celular, pode ser emitir um som, pode ser mostrar, por exemplo, a hora. O programa vai mostrar. Tem um programa que roda para poder mostrar essa hora aqui no celular Android. Ou então pode ser controlar dispositivos eletrônicos, controlar um robô. Eu ontem estava programando em C para controlar uma plaquinha de automação, que serve para projetos de automação, estilo Arduino. Então você programa para fazer ela controlar dispositivos eletrônicos. No caso de um robô, o programa que roda aqui nesse robô, ele é um computador, vai fazer ele controlar os
os vários motores que controlam pernas, braços, mãos. Esse robô aqui, Asimo, depois você vê vídeo na internet, é super interessante. Esse aqui é um robô aspirador de pó, então tem um computador que controla as ações do motor, do aspirador de pó, de qualquer outra coisa que ele tem aí. Um carro também autônomo, a mesma coisa. O programa é um programa de computador que vai dizer quanto gira a direção, o quanto ele vai apertar o acelerador, e etc. Se for um programa de PC, a saída, a ação do programa é mostrar uma tela, é mostrar um texto formatado, mostrar gráficos, dependendo do programa. Certo? Então, esses são os tipos de ações, de saídas que um programa vai gerar. E o que é que eu quis dizer com código? Porque eu estava definindo linguagem de programação, né? É uma linguagem que define como criar códigos que processados geram saídas. O que é que eu quero dizer com código? É o seguinte, uma linguagem de programação, ela é um conceito mais abstrato, ela é um conjunto de regras. E essas regras permitem e regem assim os códigos. Se eu seguir as regras de sintaxe, eu vou criar um código com o formato que aquela linguagem aceita. Então, a linguagem tem as regras de sintaxe que dizem como escrever um código. No caso da linguagem C, toda aquela coisa de colocar ponto e vírgula no final de cada comando. Declaração de função, como é que funciona? Tipo, nome da função, abre parêntese, parâmetros, fecha parêntese, abre chave. Isso aí tudo assim, tem a ver com a regra de sintaxe da linguagem C. É o que a regra de sintaxe da linguagem C exige para definir uma função. Então diz o formato. Qual símbolo eu posso usar, em que contexto eu posso usar. Se eu abrir aspas duplas, aí tem que fechar aspas duplas em algum lugar, né? E isso vai ser o quê? Uma string literal. Se eu usar aspas simples, aí eu tenho que colocar um símbolo só e fechar aspas simples. Isso também tem a ver com as regras de sintaxe. Dizem o formato permitido. Tem as regras de semântica também, que dizem qual é o significado. Tudo bem, você escreveu um código correto, mas ele faz o quê? Qual vai ser o resultado, a saída desse código quando ele executar? Isso já tem a ver com a regra de semântica, certo? Tem umas regras que são meio termo, que são regras de escopo, que diz onde os identificadores estão ativos. Deixa eu ver um pouco disso aqui nesse projeto de cadastro. É a segunda versão que eu fiz num vídeo gravado, né? Projeto de cadastro, eu já estou com o código aberto aqui. Então vamos ver aqui. Isso tudo aqui é um código da linguagem C. E ele é um código da linguagem C mesmo porque ele está obedecendo todas as regras de sintaxe. Certo? Todas as regras de formato. Então, se eu tirar aqui um abre-chave desse, não é mais um código da linguagem C. Ele não roda, dá um monte de erro aí, não roda. Deixou de ser um código da linguagem C, não está obedecendo às regras da sintaxe, às regras de formato. Tirar um ponto e vírgula também, não está obedecendo. Dá um erro, então não é um código C. Mas agora eu coloquei, ok, um código C, perfeito. Então isso tem a ver com sintaxe, certo? Que formato pode, que formato não pode. Se tiver no formato errado, não acontece nada, o programa nem roda. Se estiver no formato certo, aí beleza, ele roda. Aí entra a segunda questão. Ele roda, a sintaxe está certa, mas ele faz o quê? Aí já é a questão da semântica, o significado desse código. O que é que ele faz? Esse código faz o seguinte, ele começa executando aqui, porque a main é o ponto de entrada, e isso tudo é a semântica da linguagem C, certo? Ponto de entrada do programa, onde ele começa, é na função main. Então, ele começa rodando aqui, vai criar uma variável na memória de 1 byte, vai atribuir o valor 0 a ela, tudo isso é a semântica, é o significado do programa.
Aí aqui ele vai ficar repetindo infinitamente os comandos que estão aqui dentro. Esse comando vai imprimir na tela, em modo texto. Esse aqui vai aguardar do usuário vários espaços em branco, depois um caractere. Quando o usuário digitar um caractere, ele guarda na variável opção, etc. Então, tudo isso é a semântica. O if faz um teste. Se for verdade a condição, ele entra aqui. A condição aqui, ele testa o seguinte, se a opção é igual ao caractere C, exatamente o caractere C. Se for, ele chama o comando adiciona paciente, que é uma função. Aí, quando chama a função, ele para a execução aqui e vem para cá e executa essa função adiciona paciente. Tá entendendo? Isso tudo que eu estou explicando é o significado, é a semântica, tá? Então, tem a sintaxe, e essa sintaxe é o formato do código, e essa sintaxe vai ter um significado, vai ter um resultado durante a execução, é a semântica. Ok? Tem só mais uma coisa que são as regras de escopo, que são meio termo, também as regras de tipo, são meio termo entre semântica e sintaxe. Por exemplo, quando eu declaro uma variável aqui, essa variável da linha 10, onde é que eu posso usar essa variável? Eu posso pegar e usar ela aqui, ó. Aqui dentro de adiciona paciente. Posso usar ela aqui? Não posso, porque ela foi definida dentro da função main. Então ela não é visível fora da função main. Isso é regra de escopo. Escopo é o alcance que tem uma variável, onde ela é visível. Isso mistura sintaxe com semântica, certo? Então, se ela foi definida dentro da main, só pode usar dentro da main. Não pode usar ela aqui dentro de adiciona paciente. Não tem como acessar a variável opção aqui dentro. Não tem, não é visível. Professor, licença. Acho que tem alguém Sim. querendo entrar. Eu acho que eu acabei de aceitar. Deve ter sido Ana Júlia, né? Pronto, não tem mais ninguém não. Obrigado por avisar, certo? Mas já estava resolvido. Vamos prosseguir. Sempre que tiver alguém aí, pode avisar. Então, isso explica, certo? Regras de sintaxe, semântica e regra de escopo, que é onde uma variável é visível. Deixa eu só falar de mais um caso de visibilidade da variável. Se está dentro da main, só posso usar dentro da main. Isso é a regra de escopo da linguagem C, certo? Python pode ser um pouquinho diferente disso aí. Agora, se eu declarar uma variável aqui, eu vou chamar só de OP. Aí agora essa variável está fora da main. Isso é chamado de uma variável o quê? Quem lembra o nome? Variável global, muito bem. Para quem respondeu internamente, né? Respondeu certo aí quem disse variável global para sua própria consciência. Bem, agora essa variável OP, ela pode ser usada aqui dentro da main. É um char, né? Então faz mais sentido eu atribuir assim. E posso usá-la também dentro da função adiciona paciente. Posso usar em qualquer das funções, porque ela é global, certo? Então é isso. Só para exemplificar um tipo de regra que mistura um pouco de sintaxe e semântica. Vamos prosseguir. Uma questão aqui que talvez ao longo do curso já tenha gerado alguma confusão, né? Eu acho que já gerou alguma confusão. O que é que eu quero dizer quando eu chamo de código? Qual a diferença de código para programa? O código, o termo correto seria código-fonte, porque existe também o código de destino, o código-alvo, código de máquina. Mas o código-fonte é o texto formatado com as regras da linguagem. Esse é o código-fonte. Certo? Eu estou falando aqui que linguagem de programação é o quê? É um conjunto de regras que diz como criar um código. Né? Então, é esse texto formatado pelas regras da linguagem. Quando eu falo de programa, é um termo mais geral. É um coringa esse termo. Ele se refere ao código-fonte, aquele texto, eu chamo. Aqui esse programa, esse código, dá na mesma.
Pode ser também um código já compilado e pronto para executar. Eu vou falar de compilação já já. Mas é assim, você compila o código C e você fica com um arquivo. Aquele arquivo eu também posso chamar de programa. E pode ser o programa que está executando. Tipo assim, eu olho para uma janela e digo assim, ó, esse programa aqui é o Mozilla Firefox. Na verdade, é um código em execução, o Mozilla aqui. Aí a gente chama de programa também. É mais o resultado da execução do código. A gente chama de programa também, esse resultado da execução. Então, programa é um termo geral, certo? Mas às vezes os termos se confundem, justamente porque programa é um nome geral. Aí eu vou dizer o programa que você enviou na AP2 estava errado. Ou então o código que você enviou na AP2 estava certo. Programa e código, mesmo significado aí. Tá, vamos relembrar aqui o que eu estava falando. Que é a linguagem de programação. É uma linguagem formal, que tem regras bem rígidas, que define como criar códigos, define o significado e a semântica deles. E esses códigos, ao serem processados pelo computador, podem produzir saídas, ações por meio do computador. Falta eu falar o que é esse processar. Os códigos são processados pelo computador. Como assim processados? Existem duas formas, dependendo da linguagem de programação, de se processar um código, certo? Existem as linguagens que foram feitas para o código ser compilado. Aí ele gera um arquivo separado. Você pega o código, passa para o compilador, ele gera um outro arquivo. Existem as linguagens interpretadas, que o código não é compilado. Ele precisa de um interpretador sempre. Ele não gera um novo arquivo. Ele precisa estar sempre o código-fonte ali para você rodar o programa. Python é interpretado até, né? Para quem já viu Python. Deixa eu mostrar aqui um esquemazinho visual. Uma linguagem compilada. A linguagem C é compilada, certo? Na linguagem C, você pega o código-fonte, passa para o compilador, e o compilador gera um outro arquivo, um código de máquina, que está pronto para ser executado. Esse outro arquivo eu estou chamando aqui de programa, né? Programa é um termo coringa, então. Então, o que é que você escreve e manda para mim como resposta das atividades? É um código-fonte, ou simplesmente um código C, né? Aí esse código-fonte, quando eu vou testar, eu passo no compilador, aí rodo o programa e vejo se ele funcionou. Então, aqui está o código-fonte, o compilador gera um novo arquivo, que é o programa, aí você pode pegar, jogar fora o código-fonte e o compilador, pode descartar os dois e ficar só com esse arquivo que foi produzido, porque ele já executa, ele já produz as saídas e ações que eu queria, certo? Depois que compila, posso ficar só com o programa, o arquivo executável. A partir dele eu posso disparar a execução e ver os resultados e ações que eu queria. Então, na linguagem compilada, eu posso ter essas duas etapas separadas. Pego o código, compilo, depois pego o arquivo compilado e executo. Na linguagem, isso é a linguagem C, tá? A linguagem C funciona assim. No Replit você não vê isso muito bem, porque você aperta o botão play, aí ele faz as duas etapas, ele compila e ele executa para você. Aí parece até que é uma etapa só. Quando você usa um bom ambiente de desenvolvimento, a linguagem compilada fica parecendo com a interpretada. Então, algumas características da linguagem compilada é que ela depende mais do SO e do processador, porque ele vai gerar um código para rodar num processador específico, num sistema específico. E aí, muitas vezes, você, quando escreve o código, você vai usar alguma biblioteca que é só daquele sistema operacional. Está desenvolvendo para o Windows, aí usa umas bibliotecas de Windows. Esse seu código não vai funcionar para o Linux. Está usando biblioteca específica do Windows. Então, isso acontece mais com a linguagem compilada. Tem mais dependência do SO e do processador. E quando você gera o arquivo compilado, aquele arquivo compilado
só roda mesmo naquele SO e naquele processador que você compilou para ele. Só. Mais uma vantagem, os programas compilados rodam rápido. E você pode manter o código-fonte secreto e enviar o programa compilado. É assim que a Microsoft ganha dinheiro, por exemplo. Ela programa lá o Microsoft Word e todos os aplicativos do Microsoft Office, vende esses programas, mas não dá o código-fonte. O código-fonte está com eles lá, para eles continuarem desenvolvendo, melhorando. E está secreto. Ele não divulga para a gente, para ninguém fazer uma versão própria e rodar de graça. Né? Se eu pegasse o código-fonte do Word, por exemplo, eu poderia compilar e ter o Word para mim sem ter que pagar para a Microsoft. Então, essa é uma vantagem. Para algumas aplicações é uma vantagem. Você pode deixar o código-fonte secreto e vender o arquivo compilado, por exemplo. Linguagem interpretada é assim. Só tem uma etapa. Você pega o código-fonte e passa no... O processador da linguagem interpretada é chamado de interpretador. Então, você pega o código-fonte, passa no interpretador, ele não precisa gerar nada, ele já executa as ações que estão no código-fonte. O problema é que sempre você vai precisar desse par junto aí, o código-fonte mais o interpretador da linguagem. Eles vão ser a dupla dinâmica aí. Tem que estar sempre juntos, certo? Se você tivesse só, assim, não tem como gerar no interpretador um arquivo independente do código-fonte, não. Você quer rodar o programa, pega o código-fonte mesmo, aquele que você escreveu, todos os seus segredos estão lá. Pega ele e roda no interpretador. Quer mandar para, sei lá, para outra pessoa usar, quer vender esse código-fonte para ela usar numa loja, uma aplicação de loja, vai ter que mandar o código-fonte. Quem mandou fazer numa linguagem interpretada, certo? Vai mandar com todos os seus segredos lá. E o cara da loja vai ter que pegar o código-fonte e rodar no interpretador. Não adianta mandar só uma coisa sem a outra. Aí os dois juntos rodam e geram os resultados e ações esperadas. C não é interpretada, mas usando no Replit parece até que é interpretada, porque você pega o código-fonte e roda e ele gera os resultados, mas não é, tá? A linguagem C é compilada. A linguagem C é mais independente de sistema operacional. Em linguagens boas como Python, Java, que é misturada, você faz um programa no Windows, ele roda no Linux bem, quase igual. Certo? É uma vantagem. Agora os programas são mais lentos, que hoje em dia nem sempre é um problema, porque os processadores estão muito mais velozes do que há 10, 20 anos atrás. E outra desvantagem é que você tem que mandar o código-fonte para alguém rodar seu programa. Deixa eu ver o programa que tu fizesse, aí tu manda o código-fonte para ele, com todo o teu trabalho lá, todos os teus segredos. Ok, qual escolher? A linguagem interpretada serve para a maioria das aplicações comuns. Ela é mais lenta, mas não é lenta demais não. Principalmente escolha se você for rodar em sistemas diferentes, no Windows e no Linux. E se você não se importa de mandar o seu código. Ela costuma ter mais facilidades também. Mas a linguagem compilada como a linguagem C serve para todo. A interpretada serve para a maioria das aplicações. A linguagem C serve para todo tipo de aplicação. Especialmente se você quer alto desempenho, jogos, sistemas operacionais. Eu quero dizer o seguinte, se você vai criar um novo Windows, pode programar em C, mas em Python você não vai fazer um novo Windows em Python não. Se você quiser criar um jogo, geralmente jogos são em C ou C++, alto desempenho. Acho que hoje em dia já se faz jogo também assim, para Android e outras linguagens mais misturadas, que são compiladas e interpretadas. Mas tradicionalmente, jogo de alto desempenho, jogo mais pesado é em C ou C++. Se você não quiser mandar o seu código-fonte também, use uma linguagem compilada. Você compila e manda o arquivo compilado, que é super complicado de interpretar, de entender, quer dizer. Se você mandar o código-fonte, aí a pessoa pode
copiar suas ideias, fazer algo melhor e bem, passar a perna em você, de certa forma, né? Ok, só relembrando na aula 1, por que eu estou tratando com a linguagem C? Porque é uma linguagem popular, prepara bem para outras linguagens mais populares, e ela é poderosa e útil para automação, para programar pequenos dispositivos que servem para fazer automação. Por exemplo, eu estou programando aqui um dispositivo que eu, pelo celular, por uma aplicação no celular, eu consigo me comunicar com ele e posso fazer ele ligar um motor, desligar um motor, posso fazer ele mandar dados para o celular. E eu pensei isso especialmente para fazer robozinhos, certo? Para as minhas pesquisas. Robôs pequenos e simples, que eu posso me comunicar com ele pelo celular. E nele vai rodar um dispositivozinho simples de automação, que controla os servos, 2 servomotores para controlar as 2 rodas, controla um leitor RFD para ler esse tipo de cartão aqui, que vocês já devem ter visto ou em passagem de ônibus. Aqui em Recife, o VEM é um cartão RFD. Então, estou programando um dispositivo que é capaz de ler esse tipo de cartão para guardar dados que o robô precisa guardar, certo? Enquanto ele se locomove. Por exemplo, se fosse um robozinho de segurança de uma casa, ele pode ficar percorrendo a casa, gravando dados no cartão para saber quantas vezes ele já teve naquele cômodo da casa. Então, isso aí é um tipo de equipamento usado em automação e eu estou aplicando para robótica. E programa em linguagem C, certo? Esses dispositivos programam em linguagem C porque é mais leve. Linguagem interpretada mais pesada, deixa ele mais lento. Bem, algumas linguagens modernas misturam compilação e interpretação, só para vocês saberem, certo? Java é compilada e interpretada. Python é interpretada, mas durante a execução ela faz uma compilação meio escondida lá. Ela gera um arquivozinho para deixar mais rápido, mas não é um arquivo que você pode pegar e rodar ele sozinho depois, não. Uma coisa só interna do funcionamento do interpretador Python. Java é assim, você compila o código-fonte para um código intermediário, e esse código intermediário ele é interpretado numa Java Virtual Machine, ou JVM. Então ela tem compilação e tem interpretação no processo de trabalhar com Java. Bem, eu vou pular essa parte de compilação na linguagem C para não ficar muito demorado. Mas deixa eu falar, para finalizar, sobre ambientes integrados de desenvolvimento, ou simplesmente ambiente de desenvolvimento, ou simplesmente IDE, porque IDE vem do inglês Integrated Development Environment, IDE, IDE. Um ambiente de desenvolvimento, por exemplo, é o Replit. Um bom ambiente de desenvolvimento facilita bastante você desenvolver, certo? Ele vai fazer um destaque da sintaxe, de maneira que você vê coloridozinho assim, as palavras que formam o seu código. Por exemplo, o int fica com uma coisinha meio diferente no Replit, né? A palavrazinha int, a palavra char. Por quê? Porque são tipos de dados, são palavras reservadas da linguagem. Então, esse coloridozinho no código ajuda a entender. Tem também outline. Outline não tem no Replit, mas é uma coisa que mostra assim a estrutura do seu código. Eu defini 3 funções: main, ler dados e imprimir dados. Aí ele mostra separado o nome das 3 funções. Tem alguém entrando? Ele mostra separado o nome das 3 funções para eu localizar rapidamente onde está no código. Isso é o outline. Ele pode ter um arquivo de projeto que você configura. Você pode fazer um programa dividindo em vários arquivos .c e arquivos .h também. Aí, um bom editor, você configura tudo isso, dizendo, eu vou usar esse arquivo, esse. E aí ele compila tudo isso junto.
e chama automaticamente o compilador e o linker, que eu deixo para explicar em outra aula, ou chama automaticamente o interpretador. Mostra a linha de código onde tem o erro, você não vê só a mensagem de texto, não, você vê destacado lá no ambiente. O Replit faz isso um pouco. Até é bom o do Replit, mas tem outros melhores. Também tem funcionalidade de depuração, de você fazer ele executar um passozinho, um comandozinho por vez. Isso é muito legal. E também, às vezes, um ambiente de desenvolvimento, ou IDE, oferece interface e oferece uma maneira fácil de você construir interface gráfica. Tem umas que são muito legais, como o NetBeans, certo? Para você programar em Java, por exemplo. Você faz interface gráfica, um programa em Java com interface gráfica de maneira super fácil, uma boa IDE. Então, para concluir, lembre-se que linguagem de programação é um negócio que tem regras de sintaxe, formato e de semântica, significado. Elas podem ser compiladas ou interpretadas, certo? Sim, outra coisa, a linguagem ela tem regras de sintaxe e semântica sobre o código que você pode escrever nela, né? Elas podem ser compiladas ou interpretadas, a linguagem em si é compilada. E são as duas maneiras de processar um código. E eu recomendo que você use, assim, teste outras IDEs, além do Replit. Comece a usar alguma IDE instalada. O Notepad++, naqueles vídeos de como instalar o Raylib, como usar o Raylib. Quando você instala o Raylib para Windows, já vem com o Notepad++. Ele é um editor que funciona até como um IDE. Ele completa automaticamente, por exemplo, o nome das funções. É outro recurso das IDEs que é legal. Completar automaticamente. Você começa a digitar o nome da função e ele vai completando. Então, o Notepad++ é uma IDE simples, mas Deve ser mais também uma IDE simples. Quase do nível do Notepad++ de simplicidade, mas é uma IDE instalada para você testar aí. Visual Studio Code é uma IDE bem avançada, até um pouco demais para você começar por ela. Mas se você quiser partir para uma coisa mais profissional, eu recomendo tentar. E pode contar com a minha ajuda aí, certo? E é isso, gente. Para vocês terem uma ideia melhor das linguagens de programação, de como funciona a linguagem C e tudo mais.